Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e agora a gente vai fazer a segunda questão de termodinâmica. Mas antes de começar, eu queria pedir para vocês, se vocês pudessem, por favor, respondam o questionário que a gente fez no Google Forms. Ele é referente à primeira área de QGT e não demora muito para responder. É muito importante que vocês respondam, porque assim a gente tem um parâmetro para medir os efeitos do projeto e talvez formular argumentos para melhorar o ensino da cadeira. Então, respondam, por favor. E qualquer coisa é só nos chamar que a gente manda o link do questionário. Então, voltando para a videoaula, a questão 2 é mais teórica. Ela vai ser para fixar o entendimento teórico de vocês, porque às vezes a gente precisa entender bem a teoria para fazer os cálculos. Mas pode ser que a prova cobre esses conhecimentos também. Então vamos começar. Número 2. Assinale verdadeiro ou falso e corrija as falsas. Letra A. Toda combustão é uma reação exotérmica e, nas condições padrão, um molde composto reage com oxigênio produzindo CO2 e água na forma de vapor. Se tu viu o vídeo da questão 1, tu sabe que essa afirmativa é falsa. No primeiro vídeo, eu frisei bem que a combustão no estado padrão tem todos os reagentes e produtos no estado mais estável, ou estado fundamental, que seria o O2 e o CO2 no estado gasoso, e a água no estado líquido, e não na forma de vapor como está no enunciado. Tirando isso, a afirmativa está correta. Toda combustão é uma reação exotérmica, ou seja, ela libera calor, e tem o valor de ΔH negativo. Toda a combustão no estado padrão vai ser a queima de um molde composto, ou combustível, com oxigênio produzindo CO2 e água líquida. Mas é importante eu falar para vocês que isso tudo é teórico, para fins de cálculo, porque na vida real a queima de qualquer coisa vai gerar CO2 e água no estado de vapor. Senão a gente ia ver a água escorrendo de uma fogueira, só que isso não acontece na vida real. Mas para QGT, sempre que falar em estado padrão, vocês vão considerar a água como líquida. Letra B. Uma reação com ΔS positivo significa que os produtos possuem maior nível de desordem que o sistema. Verdadeiro. O ΔS é a variação do nível de entropia, e a entropia é o nível de desordem do sistema. Então, quando uma reação como essa tem ΔS positivo, temos uma variação positiva no nível de desordem, e significa que a entropia aumentou, porque a entropia do final, ou seja, dos produtos, é maior do que a entropia inicial, dos reagentes. Do contrário, quando temos um ΔS negativo, significa que a desordem diminuiu e os produtos possuem menor entropia que os reagentes. Letra C. Reações exotérmicas e com ΔS positivo são espontâneas, não importando a temperatura. Essa também é verdadeira. Quem vai nos dizer se a reação é espontânea ou não é o ΔG. Se o ΔG da reação é negativo, significa que ela é espontânea. Se o ΔG for positivo, então ela não é espontânea. E olha a fórmula que relaciona ΔG com ΔH e ΔS. Para o ΔG ser negativo, a gente vai precisar que o ΔH seja negativo também, ou seja, que a reação seja exotérmica, e que o ΔS seja positivo, porque tem um sinal de negativo na frente dele da temperatura. Então, quanto mais positivo for o ΔS, mais negativo vai ser o valor de ΔG. E a temperatura realmente não muda nada aqui. Não importa o quão alta ou o quão baixa ela seja, porque com esse sinal negativo, o valor de ΔG vai ser sempre negativo também. Por exemplo, em zero absoluto, o valor de menos T ΔS vai ser zero, e ΔG vai ser negativo por causa do ΔH. Em temperaturas altíssimas, o sinal negativo vai tornar o resultado negativo também. E como não tem temperatura negativa na escala Kelvin, não tem como a temperatura mudar o sinal de ΔG. Então, nesse caso, a temperatura não tem como influenciar o sinal dele. E a reação vai ser sempre espontânea. Letra D. Uma reação com ΔG negativo indica uma reação espontânea e rápida. Alternativa falsa. O ΔG só indica se a reação é espontânea ou não. Não tem nada a ver com a velocidade ou com o tempo da reação. Em termodinâmica, não trabalhamos com velocidade ou com tempo. Quem trabalha com essas grandezas é a parte da cinética. É ela quem diz se a reação é rápida ou não.
Por exemplo, a reação entre o gás oxigênio e o gás hidrogênio produzindo água é uma reação com ΔG bem negativo. Ela é bem espontânea e libera muita energia. Foi a reação usada para combustível de foguetes e já gerou grandes acidentes por causa das explosões. Mas se a gente pegasse e colocasse bastante oxigênio junto com hidrogênio dentro de um recipiente e esperasse, talvez eles reagissem, mas ia demorar milhares de anos e poucas moléculas seriam transformadas em água. Isso porque mesmo que a reação seja espontânea, não significa que se juntar os reagentes, eles vão explodir logo de cara. Nas condições ambientes, esse processo é muito lento. Outro exemplo é a transformação de carbono na forma de diamante em grafite. É um processo bem espontâneo, com ΔG negativo, só que é um processo tão lento que a gente nunca vai viver tempo suficiente para presenciar os diamantes virarem grafite, porque isso demora milhões de anos. Letra E. Reações endotérmicas com ΔS positivo vão ser favorecidas em temperaturas baixas. E essa é falsa. Como a gente tinha visto na afirmativa anterior, a temperatura multiplica o ΔS. E se ΔS for positivo, então o resultado dos dois vai ser negativo por causa do sinal da fórmula. Então, se a temperatura for muito baixa, o valor negativo vai ser baixo. Se a temperatura for muito alta, o valor negativo vai ser maior. E quanto mais negativo, mais espontânea é a reação. No exemplo de uma reação endotérmica com ΔH positivo, se a temperatura for baixa, o valor dessa parte da conta vai ser menor e o ΔH positivo vai ser maior. Então, ΔG vai ser positivo e não espontâneo. Agora, se a temperatura for suficientemente elevada, o valor dessa parte negativa vai ser maior que o ΔH positivo, e o valor de ΔG vai acabar sendo negativo e espontâneo. Quando o ΔS for positivo, aí a temperatura alta ajuda a tornar o ΔG negativo. Então, reações endotérmicas com ΔS positivo vão ser favorecidas em temperaturas altas e não baixas. Letra F. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, todo processo espontâneo ocorre aumentando a entropia de seu sistema. Essa aqui é pegadinha. Ela é falsa. A segunda lei da termodinâmica diz que todo processo espontâneo ocorre com o aumento da entropia total do universo, e não só de um sistema isolado. Quando a gente trabalha com um sistema, a gente está vendo apenas uma pequena porção do universo. Se a entropia aumenta ou diminui nesse sistema, não importa para a segunda lei. O que importa é a variação de entropia total do universo, que é a soma da variação do sistema mais a variação da entropia da vizinhança, que é todo o resto do universo. Se a variação do sistema é negativa, mas a variação da vizinhança é maior e positiva, então a variação geral do universo é positiva e a reação é espontânea. Letra G. A reação de vaporização da água possui ΔS positivo. Verdadeiro. A entropia é o nível de desordem, e a desordem sempre vai acompanhar o aumento da temperatura e a mudança de estado. A água líquida tem volume definido e suas moléculas estão se movimentando dentro desse volume, com certa liberdade, porém a entropia é baixa. Mas essa água líquida precisa receber energia para se transformar em vapor, e o vapor possui moléculas com maior liberdade, sem volume fixo e a temperatura maior também. Por isso, o vapor de água possui maior entropia que a água líquida. Como a entropia aumentou nesse processo, o valor de ΔS vai ser positivo. A entropia de um sistema vai ser maior quando o estado físico for sólido ou líquido, quando a temperatura for baixa, quando o volume for pequeno, caso a gente esteja falando de gases, quando o número de mols for menor, quando a variedade e diversidade de substâncias forem baixas e quando o sistema for organizado e complexo. Por outro lado, a entropia de um sistema vai ser maior quando o estado físico for gasoso, quando a temperatura for elevada, quando o volume for grande, quando o número de mols for elevado, quando houver bastante variedade e diversidade de substâncias e compostos, e quando esses compostos forem aleatórios e desorganizados. E com isso a gente vai para a última afirmativa.
Letra H. A reação de carbonato de cálcio virando óxido de cálcio e CO2 gasoso possui ΔS negativo. Primeiro, vamos observar que a reação está aumentando o número de mols e a diversidade de substâncias. Porque antes tínhamos 1 mol de carbonato de cálcio e agora a gente tem 2 mols. 1 mol de óxido de cálcio e outro de CO2. Além disso, um dos produtos da reação é um gás, o CO2, e gases têm maior entropia que sólidos, porque eles têm maior volume, as moléculas têm maior liberdade e são mais aleatórias. Então a reação mostrada está aumentando a entropia de qualquer jeito que a gente possa analisar. Então ΔS é positivo e não negativo, e por isso essa questão é falsa. E é isso, gente. Espero ter facilitado o entendimento de termodinâmica com esse vídeo. Mas se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato que eu vou tentar ajudar. E não esqueçam de responder os questionários. Então, até o próximo vídeo.